Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, né, no minicurso Estudos do Imaginário. Meu nome é Francisco, sou professor da Universidade de Pernambuco, dou aula nas disciplinas de licenciatura, filosofia, sociologia. E na noite de hoje a gente está para fazer um debate, né, a apresentação da Suelen e, consequentemente, um debate sobre a questão da moda, artesanato, imaginário social e o slow fashion como potência simbólica na sociedade pós-moderna. Estava comentando com a Suelen que foi a pesquisa dela, a dissertação, que está muito bem escrita, o tema é muito bem desenvolvido. Eu super recomendo, né, a procura e, consequentemente, a leitura. Eu peço que as pessoas não se esqueçam de deixar o microfone desligado quando a Suelen estiver falando, isso é extremamente importante, que atrapalha demais. E quanto à questão das perguntas que vocês possam ter, também esperar o final para que a gente possa ter uma apresentação fluida. E aí, ou você coloca no chat, ou abre o microfone para comentar, e eu ou a Janaína, que é a outra moderadora, faremos para a Suelen. Tá? Aliás, Janaína, contigo agora para apresentar a nossa palestrante. Olá, boa noite a todos, a todas e todes. Estamos hoje recebendo a professora Suelen, que é doutoranda e mestre em Ciências da Linguagem, pós-graduada em MPB Gestão de Negócio e graduada em Design de Moda pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Atualmente, ela desenvolve o trabalho de docente no curso de Design de Moda, Design de Interiores e Arquitetura e Urbanismo na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. É pesquisadora vinculada ao grupo de pesquisa Imaginário e Cotidiano, na linha de pesquisa Linguagem e Cultura, estuda e desenvolve projetos científicos nas áreas de imaginário social, arte, cultura de moda, pós-modernidade e fenômenos sociais. Menção honrosa pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, como aluna destaque do curso de graduação em Design de Moda 2008/2010. Candidata finalista do curso Brasil Fashion Designs em 2010 e semifinalista do curso Lycra Future Design em 2011. É um prazer recebê-la, seja bem-vinda, professora Suelen, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigada, boa noite, né? Boa noite a todos que estão aqui ouvindo. Um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Finalizando, né? Tem mais, acho que o Francisco falou que ainda tem mais uma apresentação, mas assim, estou encerrando, né? No caso, esse ano é minha última apresentação, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, discutindo um pouco sobre minhas pesquisas, né? O que eu vou trazer para vocês hoje. Um pouco sobre a minha pesquisa, a minha dissertação de mestrado, né? Então, vou estar falando como é que foi feita a minha pesquisa, os embasamentos que eu usei, né? Como eu apliquei a teoria do imaginário referente à área e o campo de estudo da moda, tá? Então, vou estar compartilhando aqui com vocês, como vocês já estão vendo na tela, e a minha pesquisa, ela intitula-se Moda, Artesanato e Imaginário Social, o Slow Fashion como potência simbólica na sociedade pós-moderna. Né? E aí a minha pesquisa, ela surgiu primeiramente, né, como eu estudava, sempre fui da área da moda, eu comecei realmente buscando ciências da linguagem, né, no caso é o mestrado que eu me formei e continuo nessa mesma linha de pesquisa e nessa mesma área para o doutorado. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu pensei que eu sempre fui uma pessoa muito disciplinar nas coisas multidisciplinar nas minhas áreas, né, nas minhas formações. E aí, quando eu fui entrar nessa área da parte de ciências da linguagem, eu me deparei com uma linha de pesquisa que era cultura, e a minha professora, né, a minha orientadora, ela aplicava a teoria do imaginário. Né? Logo em seguida que eu comecei a adentrar esse mundo do imaginário, eu comecei realmente a me identificar muito e perceber realmente que esse campo ele abrange diversas áreas e que a área da moda era possível aplicar essa teoria, assim como diversas áreas, né? Esse campo e
E essa teoria, ela abrange. Então, isso foi algo que me incentivou muito e que cada vez mais eu fui adentrando, né, e pesquisando para o meu entendimento. A minha pesquisa, ela começou, né, esse meu entendimento sobre o imaginário, essa minha inquietação para pesquisar a minha dissertação, ela começou através da insustentabilidade atual da moda. Quando a gente fala de moda, né, logo vem na cabeça das pessoas a referência em relação à roupa, né? Então, vem muito relativamente à roupa. Mas moda, primeiramente, para a gente entender, a gente está falando de um fenômeno social. A moda, ela não é referente apenas à roupa, né? A moda, ela engloba comportamentos, modos, né? Então, a moda, ela não está apenas na forma como a gente se veste. Ela reflete toda uma evolução humana, né, de desenvolvimento social, e ela acompanha toda a trajetória histórica, né, da evolução e do mundo. Então, a moda é o comportamento social coletivo repetitivo, que abrange diversas áreas, não somente a parte do vestuário, né? Então, existe a moda pode ser uma cor, pode ser na arquitetura, pode ser na música, pode ser em determinado tipo de cultura, um gosto, um hábito, um estilo de vida, né? Então, ela vai abordando diversos caminhos. Dessa forma, né, eu comecei a olhar para a moda e entender essa saturação lógica desse crescimento industrial que veio causando uma aceleração produtiva no consumo massivo, a escassez dos recursos naturais, né? Então, a gente vive na pós-modernidade, né, pós-revolução industrial, todo um conceito de massificação. Os produtos em si, não só de moda, eles são fabricados de forma massiva, né, e através de uma extração de recursos naturais. Dessa forma, eu comecei a perceber essa saturação da moda. E um dos autores que eu uso muito para falar sobre moda, comportamento e a saturação é o Michel Maffezoli, né, que ele também adentra a teoria do imaginário. Vocês já devem ter ouvido falar dele também, né? E aí eu comecei a buscar novos caminhos em direção ao processo produtivo da indústria da moda, tentar entender, né, como esses novos caminhos poderiam ser mobilizados de formas mais sensíveis para entender novos métodos de produção. E através disso eu comecei, né, a olhar para o movimento slow fashion, né, que aí eu vou explicar depois para vocês o que significa esse movimento, e como objeto de análise eu usei, né, a técnica artesanal do crochê para identificar isso. Para vocês entenderem como tudo começou, quando eu entrei no mestrado, eu entrei com uma pesquisa sobre moda e brasilidade, que era o que eu queria estudar no momento, né? Entender se realmente quais eram as características da moda brasileira, porque a gente vem de uma moda muito eurocêntrica, todas as nossas referências são eurocêntricas, né? E eu comecei a me questionar muito sobre isso, né? E queria identificar um pouco dessas características e desse imaginário de brasilidade na moda brasileira. Com isso, enfim, a minha pesquisa meio que não foi para frente nesse caminho, né? Por conta que, nesse caminho, eu comecei a trabalhar com uma marca chamada Leaf Natural Culture, que é uma marca que ela é uma marca que ela é de uma representante de designer brasileira, mas ela se situa fora do Brasil, né? Ela tem como base Nova York. E essa marca, ela vende, né, e produz produtos artesanais de crochê. E aí, essa marca me contratou para fazer uma coleção para ela. E eu comecei a olhar essa questão dessa representação do artesanal, do crochê, né, da cultura local e da representação do Brasil fora, né, do Brasil, vamos dizer assim, porque os produtos dela são vendidos no exterior, né, e aí eu comecei a olhar para essa cultura local e começar a entender como eles representavam esse imaginário lá fora, né, esse imaginário brasileiro, essa questão do artesanal, do afeto, do produto local. E aí eu comecei a me questionar sobre isso, né, porque aí, logo em seguida, eu comecei a ter essa curiosidade sobre o movimento slow fashion, que também eu vou falar para vocês depois o que é isso. E aí, essa marca, ela tinha no site dela um vídeo no qual ela explicava como as peças eram feitas, como a produção da peça era feita, ela mostrava esse conceito do slow fashion, do que era esse movimento slow fashion, e qual que era o imaginário da marca, estava completamente expresso naquele vídeo. Então, foi a partir desse vídeo, dessa marca, que eu tive um insight para tentar fazer essa leitura desse imaginário do slow fashion e como ele poderia ser refletido no contexto social,
né? E aí o movimento slow fashion, né, é um movimento que se contrapõe à questão do fast fashion, né? A gente tem, por exemplo, o fast food, né, que seria a moda rápida, a comida rápida, né? Essa questão da massificação, da repetição, né? Essa ideia de uma questão de linha de produção, uma linha linear, onde a gente extrai a produção da natureza, desenvolve o produto vai para uma loja, um consumidor compra e depois ela é descartado, ele chega no seu final de vida, né? O slow fashion não, ele já vem de um contexto de uma produção muito mais humanizada, né, trazendo uma aura para o produto, são produtos feitos mais individualmente, não de forma massificada, trazendo e impregnando algumas formas de afeto também nesse produto, e então é uma moda slow, uma moda mais lenta, pensando um pouco mais no contexto industrial, criando essa humanidade, né, para o contexto industrial, e também buscando entender esses aspectos da cadeia produtiva, valorizando a cultura local, o artesanato, a transparência nessa cadeia produtiva, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aí, quando eu entrei, né, a minha orientadora, ela me sugeriu uma leitura, né, de uma dissertação de uma pessoa que também estudou, né, essa questão do imaginário slow fashion e das formas simbólicas de criação de moda. Então, o nome da dissertação era As redes sociais como dispositivo do imaginário e potencializador simbólico de novas formas de criação de moda. E aí, dessa forma, eu li essa dissertação e foi onde eu comecei a entender que sim, né, a teoria do imaginário poderia ser aplicado dentro da área da moda. Tá? E eu me apaixonei por esses estudos aí do imaginário, por essa teoria, né? E aí eu comecei a ver que ela era realmente, abrangia uma diversidade de contextos. Opa, deixa eu passar aqui para vocês. Não está passando, foi. E aí a problemática do meu estudo, eu questionei, né, realmente como a carga cultural, mediante o artesanato, agrega valor simbólico aos produtos de moda e como ela contribui no processo de desaceleração do método produtivo industrial. Dessa forma, como objetivo geral, eu busquei discutir o imaginário slow fashion através do fazer artesanal como potencializador simbólico de novas formas de criação de moda. E aí, com isso, né, eu elenquei 3 objetivos específicos, que era compreender como é feito o estímulo na troca de conhecimento entre profissionais da moda e artesãos, né, averiguar quais os imaginários e narrativas cotidianas se entrelaçam nessa trama afetiva de criação de moda, né, das identidades locais e da colaboratividade, né, e eu fiz aí uma entrevista com 9 mulheres crocheteiras que trabalhavam para essa marca, que eu vou explicar um pouco mais na frente ali melhor para vocês. E busquei entender também, identificar os símbolos presentes no curta-metragem, no vídeo que eu falei ali da marca, né, que foi apresentado pela marca no seu canal no YouTube. Eu procurei identificar quais são as potências simbólicas por meio dos regimes da imagem, né, o regime diurno e o regime noturno. Com isso, né, eu fiz uma pesquisa, né, e dividi essa minha pesquisa em diversas etapas. Então, no primeiro momento, eu busquei entender a sociedade pós-moderna e o imaginário. Então, eu busquei entender um pouco sobre a questão do imaginário social, basicamente voltado para o Dihan, né, com toda a sua teoria e todas as suas estruturas. Então, falei desde o momento ali de como o imaginário foi se desenvolvendo nesse decorrer da sociedade, como a gente tem essa transformação do imaginário social. Então, para o Dihan, o imaginário é um canal, né, de relação do homem com o mundo, consigo mesmo, por meio da troca incessante entre pulsões subjetivas, né, o meio psíquico, e as pulsões objetivas, o cosmos social, né? E através disso a gente forma o nosso trajeto antropológico, que é as formas como esse nosso imaginário, ele é elaborado e produzido como bens simbólicos, né, na cultura humana. Primeiramente, a gente sabe que através das nossas primeiras imagens de gestos e de postura corporal, que depois vou estar falando um pouquinho ali no regime da imagem, né, passando pelos arquétipos, pelos símbolos, pelos mitos, né, pelo discurso, até chegar num contexto de narrativa. Nesse caminho, eu comecei a observar também um pouco sobre as questões do homo simbólicos.
que foi aonde o Michel Maffezoli me deu todo esse embasamento no seu livro No Fundo das Aparências, né, que ele fala sobre homos eróticos, sobre homos simbólicos, e o Michel Maffezoli, ele fala que a relação do homem com a realidade não é mediada por meios, né, não é mediada apenas por alguns meios de representação, é mediada realmente por uma construção simbólica. E aí a gente sabe que a gente vive, né, constantemente permeados por imagens, né, desde que nascemos até a nossa morte. E constantemente a gente reflete sobre essas imagens, né, e pelos meios no qual elas são representadas. Então a gente, o ser humano, né, de alguma forma, para ele se comunicar, ele começou ali, né, através de rituais, representações nas paredes das cavernas, né, enfim, trazendo essa sua imaginação simbólica, tirando, né, apenas também da ideia mental e transformando em formas abstratas, de desenho, em imagens de simbolização, né, e aí isso é o que nos difere dos animais, né, essa ideia de simbolizar, né? Então a gente é classificado, na verdade, como homos simbólicos, esse ser humano que é capaz de simbolizar, de representar através de imagem, né? E aí eu fui buscar esse entendimento. O Cassirer também é um estudioso que também traz bastante sobre esse contexto aí do homos simbólicos, então é bem interessante de se pensar isso, principalmente através desse contexto da moda, né? Essa representação. Depois eu busquei também falar um pouquinho da cultura dos sentimentos, que o Michel Maffezoli também trabalha muito, essa questão da intensidade das emoções. Ele fala que a pós-modernidade, ela é fundada, né, na cultura dos sentimentos. Essa intenção das emoções comuns, a necessidade e a abundância do supérfluo, né, e aí ele fala que nós fomos, né, a nossa sociedade, ela vai se desenvolvendo através dos laços sociais, dos laços societais, de sentimento, de identificação, de compartilhamento do sensível, né, e isso vai transformando numa ordem simbólica, né, numa forma de viver o presente, né, buscando entender as raízes culturais, irrigado cada vez mais por esse laço de sentimentos, né? Isso a gente vê hoje constantemente, por exemplo, pelas redes sociais, né? Que é o compartilhamento do sensível, essa ideia de identificação com o outro, essa criação de grupos através do sentimento, né? Da colaboratividade, da ideia, né? Do sensível, do compartilhamento do sensível. Então, eu busquei também no Michel Maffezoli me embasar para identificar isso. E outro conceito que o Michel Maffezoli fala é a questão da volta do arcaico. E aí ele diz, né, que o regresso ao local o regresso ao local, a importância das tribos e o retorno ao natural, emocional e a aceitação da ecologia em relação à economia. E aqui isso tem muito a ver com a questão do slow fashion, que depois eu vou até explicar um pouco melhor para vocês entenderem o que é. O Michel Maffezoli fala que a sociedade pós-moderna, ela é uma mistura de tecnologia com conceitos arcaicos, né? Ele fala que esse movimento do retorno ao arcaico é que, por mais que a gente avance em contextos tecnológicos, muitas vezes, né, nascem movimentos, por exemplo, como o slow fashion, que busca valorizar essa questão da cultura local, da sustentabilidade, que de alguma forma, para a gente prosseguir, a gente precisa muitas vezes retornar, né? Voltar a esse contexto do arcaico. Então, ele fala que esse retorno ao arcaico, ele leva a sociedade a um espírito fraternal, da lei dos irmãos, que ele fala, né? Que essa ideia da partilha do cotidiano, essa ideia do retorno, né, às questões das crises econômicas que vão nos levando a uma solidariedade, ao comunitarismo, ao contexto tribal e arcaico. E a gente sempre retorna a essa ideia realmente, né, de buscar os afetos, a comunhão, a valorização do estar junto, né? Por exemplo, a pandemia, ela trouxe muitas referências dessa questão da volta do arcaico.
Por exemplo, na moda, se a gente for pensar no contexto pandêmico, nunca se procurou tanto nas redes sociais sobre, por exemplo, o faça você mesmo, né? Como fazer um bolo, como fazer crochê, como fazer tie-dye, que era aquele tingimento de amarração que virou uma febre no verão. Todo mundo tinha alguma roupa que era feita de tie-dye, como customizar alguma coisa, como costurar tal coisa. Então, mesmo num contexto tecnológico, o ser humano ele sempre pende, né, para uma volta ao arcaico. E aí o movimento Slow Fashion ele também traz esse contexto dessa volta ao arcaico, depois eu vou estar falando um pouquinho também aqui para vocês. E aí, né, para que eu pudesse entender, né, um pouco sobre o vídeo, como eu falei ali para vocês, né, o curta-metragem que a marca tinha exposta no seu perfil ali no YouTube, eu busquei nos regimes da imagem, do imaginário, né, identificar quais eram, né, esses regimes e quais eram os símbolos que populavam essa narrativa dessa marca, né? Então, o regime na imagem, ela é definido por por Dirham, né? Como uma lógica, né? De uma recepção do imaginário baseada na reflexologia. E aí ele fala que essa composição é uma composição dinâmica de imagens e narrativas visuais que, de acordo com o regime diurno e o regime noturno, elas se expressam, né, com 3 formas de ação: a postural, a digestiva e a copulativa. Né? Quando a gente fala do regime da imagem como um todo, a gente está falando dessa ideia, né, o imaginário, a gente fala dessa ideia de realmente do medo da morte, né? E aí todo ser humano, ele cria uma forma, uma narrativa para se livrar desse medo da morte, né? Então, pode ser uma negação, pode ser para aliviar, pode ser, né, de alguma forma, uma tentativa de enfrentar a morte de alguma forma, e através desse regime da imagem, né, é onde a gente consegue realmente identificar como as estruturas narrativas e os mitos e tal são formados através desses símbolos, né, que se cristalizam nesses imaginários. Então, por exemplo, o regime diurno, né, ele vem de uma não aceitação, né, à morte, ele vem como um enfrentamento, né, da morte. E já o regime noturno, ele vem como uma aceitação, uma narrativa que é criada com base mais na aceitação desses contextos, na intimidade como um todo. E quando a gente pensa, né, na questão dos regimes da imagem, a gente tem as estruturas, né, desses regimes da imagem, que é a estrutura diurna é formada pela estrutura heróica e a estrutura de antítese, né, então, antítese, e aí a gente vê que essa estrutura heróica é a ideia da verticalização, da visão, do tato, e essas estruturas, elas são feitas, né, formadas através, primeiramente, dos nossos gestos mais primitivos, que é o gesto de levantar, o postural, né, o gesto de engolimento, de digestão, e o copulativo. Então, são os nossos gestos mais primitivos como um todo, né, e na estrutura heróica, a gente vê essa ideia do símbolo, da ascensão, né, o Homo sapiens que se levanta e se coloca de pé como uma forma de enfrentamento, né, como uma forma de deslocar a sua visão para um contexto de ascensão, né, a questão do postural, da mão que se liberta, né, então a gente vê essa questão aí das referências de símbolos diurno. E aí também tem a estrutura, né, de antítese, que fala dessa ideia que é uma instância de negação do regime diurno, né, e aí fala das três formas de simbolizar, né, os símbolos teriomórficos, que são oriundos dos símbolos animais, né, que estão ligados, por exemplo, o Dirham, ele fala que desde as nossas infâncias nós nos deparamos com símbolos animais, por exemplo, né, o urso de pelúcia, o gato de botas, o Mickey Mouse, desde a nossa infância nós temos essas referências animais muito entranhadas no nosso inconsciente, né, como um todo, então é muito familiar essa representação animal. Depois ele fala dos símbolos nictomórficos, né, que são simbolizados através das trevas, da noite, né, então ele fala da cegueira, das águas obscuras, né, que tem uma dificuldade de organização do mundo, né, da mulher fatal também, e ele fala também dos símbolos catamórficos, que são símbolos relacionados à queda, né, essa ideia do terror, da dor, né, da questão do mortal.
E ele fala também que esses símbolos de queda, por exemplo, são essa ideia da simbolização e do reflexo, né, do reflexo da queda, é algo que já vem entranhado na gente desde quando a gente é bebê, vamos dizer assim, né? Esse movimento de descida, ele vem muito impresso desde quando a gente é recém-nascido, no momento em que a gente é manipulado dentro do ventre da nossa mãe, que é como se a gente estivesse descendo. Então, a gente tem essa ideia do reflexo da descida, né? Que segue num movimento ali de transição, quando o bebê, né, ele está sendo retirado do ventre da mãe. Então, a gente já é um dos primeiros reflexos que a gente tem, né, como ser humano. E aí depois ele fala do regime noturno, que é esse regime, né, de aceitação. E aí ele fala da estrutura mítica e da estrutura sintético-dramática. A mítica, ela vem com símbolos de intimidade, né, como o calor, o alimento, a substância. Aí ele fala dos arquétipos do ventre, da casa, da grande mãe, do refúgio. As estruturas simbólicas e dramáticas, a gente vê os símbolos que são referentes ao ciclo, né? Então, esses símbolos que representam a dominação do tempo, essa busca pelo conhecimento interno, né? Esse gesto da rítmica, né? O ciclo da vida, o calendário, a roda, o anel, as fases da lua, né? Então, ele vai falando basicamente nessa ideia. E aí aqui os regimes da imagem nos ajudam a entender como as narrativas, elas são, como esses símbolos são cristalizados dentro de uma narrativa, de um mito, né, como um todo. E foi isso que eu comecei a buscar, entender esses regimes dentro, né, desse vídeo que a marca tinha no seu canal no YouTube, para eu entender esse imaginário simbólico dessa marca, como ela gostaria de representar esse slow fashion, né, nos produtos dela. Então, foi basicamente dentro dessa lógica que eu comecei a estudar. E aí, né, eu cheguei num contexto para a gente entender essa transição da moda na sociedade pós-moderna. E aí, como eu falei para vocês, a moda, né, que eu estudo é a moda como um fenômeno social. A moda, ela possui uma capacidade irrefutável de refletir e entender as sensibilidades sociais e as suas mudanças. Né? Como eu falei para vocês, a moda, ela é um fenômeno social que acompanha historicamente o desenvolvimento dos seres humanos. Né? E aí a gente vê que ela nasceu de uma ideia, a moda ainda não era moda, por exemplo, na pré-história, porque ela nasceu com uma ideia de pudor e proteção. A moda só foi ser determinada como moda lá no século XV, por exemplo, né? Quando a burguesia começou a imitar a realeza, né? Então, através de uma forma de repetição de modos, de comportamento, de vestimenta, mas também de modos, né? E aí a gente começa a realmente ter essa transformação do contexto de moda. Em todo o decorrer da história, a moda ela vai acompanhando essa transição. Quando, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que as mulheres precisaram ir para as fábricas, para o mercado de trabalho, e o homem foi para a guerra, por exemplo, as vestimentas se transformaram. As mulheres que usavam aquelas anáguas, aquelas saias com grandes estruturas, precisaram se livrar das estruturas, se livrar dos espartilhos, diminuir as saias e irem para as indústrias. Então, a moda ela vai mutando e sempre se transformando e se modificando de acordo com esse contexto, fenômeno social, né? Com esse contexto de transformação social. Depois ali, por exemplo, né, da Segunda Guerra Mundial, depois de todo esse contexto de industrialização, né, e tudo mais, a gente vai vendo que nasce o fast fashion, né? Ele vai nascer lá perto dos anos 80, enfim, né, essa industrialização rápida, que foi uma aceleração do processo produtivo e a substituição veloz dos descartes da mercadoria muito rápido, né, até trazendo a um contexto de uma mão de obra muitas vezes ilegal, a um consumo massivo e essa escassez dos recursos naturais, né? O fast fashion são geralmente essas marcas, geralmente de loja de departamento, né, que a gente vê que todos os estoques são renovados todas as semanas, a gente vê infinidade de peças iguais, uma massificação de peça, muitas vezes a gente vê até um trabalho análogo, trabalho escravo em pleno contexto de pós-modernidade, né, se a gente for na mídia, a gente vai ver várias marcas que trabalham com essa ideia da moda rápida, né, desse consumo rápido, e a sociedade pós-moderna é uma sociedade fast,
né? É uma sociedade que necessita da rapidez, da transformação, por todo esse contexto realmente da tecnologia, né? Que a gente vê essa questão muito da rapidez como um todo. E aí, na moda não seria diferente, né? Consequentemente, hoje a gente vive essa era do fast fashion, né? Na moda como um todo. E aí a gente vem buscando essa ressignificação. O sistema de moda, ele precisa ser ressignificado. Então, nascem através desses sistemas de moda, né? Pessoas que não concordam e não compactuam com essa ideia dessa moda veloz, dessa moda que deixa as pessoas muitas vezes escravizadas, dessa ideia de tendências muito rápidas, passageiras, e dessa extração contínua dos recursos naturais, né? Então, porque a moda é uma cadeia longa, se a gente for pensar. A moda, ela não é só ali a parte do processo de criação, alguém criou, a fábrica fez e depois alguém comprou. Ela não é esse processo. A moda vem todo um processo de extração, vem lá da agricultura, vem lá das mãos que fazem o algodão, de quem cultiva o bichinho da seda para criar a seda, né? Então, de quem planta o linho. Então, a moda é muito grande a cadeia produtiva dela. E aí, se a gente for pensar na plantação de algodão, tem cada vez mais agrotóxico, cada vez mais extração, cada vez uma produção mais, né, acirrada, uma plantação que vai, muitas vezes, escravizar pessoas que trabalham na agricultura por conta dessa ideia da mão de obra rápida, né? Aí depois tem toda a parte de tingimento das peças, que é uma grande quantidade de água que é utilizada, né? E poluição também dos produtos químicos que são jogados nessa água. Então, assim, é uma cadeia muito longa que emprega diversas pessoas e que tem muitos problemas. Então, ela foi causando uma saturação, né? E várias marcas que vêm surgindo, né? Elas vêm tentando levantar outras bandeiras e outros movimentos, pensando numa ressignificação dessa estrutura e dessa transição, né, da moda dentro da sociedade pós-moderna. Então, buscou-se uma ressignificação da estrutura do sistema industrial, preocupado com o meio ambiente, com as mudanças de valores sociais e culturais, de caráter moral e ético, e buscou-se uma desaceleração desse processo produtivo, né? Então, a gente vê diversas marcas que começam a utilizar e levantar essa bandeira do slow fashion. O que é um slow fashion? O slow fashion é um movimento, né, que preza realmente pela transparência na cadeia produtiva, a valorização da cultura local, um design ativista que preza pela sustentabilidade, pela qualidade ao invés da quantidade e por uma economia circular, que em vez do produto, né, ser por exemplo, extraído da natureza, desenvolvido, manufaturado, né, colocado no comércio e depois comprado por uma pessoa e descartado, esse produto, ele nunca vai chegar ao fim, né? Esse produto, ele sempre vai ser inserido ou de novo no mercado, ou ele vai para um brechó, ou ele vai ser customizado, o ciclo de vida desse produto, ele vai ser aumentado, né? Ele nunca, a ideia do slow fashion é tentar fazer com que o ciclo de vida desse produto dure cada vez mais, né? Então, a gente vai começar a entender que é uma moda mais slow, pensando sempre nessa longevidade, né? E aí essa representatividade, né, do mundo, essa ideia da sustentabilidade, várias pessoas já vêm também levantando essa bandeira. O consumidor em si, dentro das produções, né, e dentro das marcas, eles que começam realmente a enfrentar as marcas e questionar da onde vêm as minhas roupas, né, quem faz as minhas roupas, como é que é essa cadeia produtiva e tudo mais. Então começa a surgir, né, esse design ativista. E aí o slow fashion, ele é de extrema importância realmente para entender realmente esses psicológicos do consumidor e como essas novas marcas vão lidar realmente com esse público, né, querendo novas formas de produção e novos produtos. E aí aqui fala, né, a Kate Fletcher, né, ela é uma estudiosa dessa parte do slow fashion e da sustentabilidade, ela fala que é de extrema importância pensar no comportamento e nas consequências psicológicas e exaustivas que a moda pode causar nos consumidores, tornando-os passivos e inertes frente ao seu poder de impor o consumo, né? Então, aqui é a ideia de que, muitas vezes, o consumidor ele se torna um fantoche da moda, e a ideia do slow fashion não é essa. A ideia é que o consumidor, né, e a cadeia produtiva, elas sejam empoderadas, né, como um todo. Então, a gente vai ver diversas marcas trabalhando essas narrativas, tá?
aqui. Aí, né, o meu objeto de análise, como eu falei para vocês, que eu vou falar um pouquinho melhor, foi a marca Leaf Natural Couture. Essa marca, né, como eu falei, ela é uma marca de slow fashion, ela nasceu em 2008, é uma marca relativamente nova, que foi desenvolvida por uma designer gaúcha chamada Silvia Vassão, né? As suas coleções, elas são feitas de peças artesanais de crochê, e feitas não somente, né, artesanalmente, mas o crochê e os fios que são utilizados são fios feitos de seda puro, né, tingidos naturalmente com pigmentos orgânicos, né, e esses fios, eles também são desenvolvidos manualmente, né, por uma ONG, e por uma empresa e por uma ONG, né, que também desenvolve esses fios da forma menos prejudicial, vamos dizer assim, tá? Essas peças, elas são rústicas, né? Elas são desenvolvidas e produzidas por uma comunidade de mulheres artesãs da cidade de Imbituba e Garopaba, em Santa Catarina, né? Essa que é no litoral de Santa Catarina, né? Essa marca, ela oferece oficinas de crochê, apoia a cultura local, buscando incentivar essa valorização do fazer artesanal, do empoderamento feminino e dessa geração de renda, né? Para essas famílias e para essas mulheres que são mulheres, basicamente mulheres, que desenvolvem, né, essas peças. E aí, como eu falei para vocês, eu trabalhei nessa marca como gestora de produto, e eu lidava continuamente, né, e todos os dias com essas mulheres, com essas crocheteiras, né, e comecei a entender também esse imaginário dela, e depois vou explicar um pouquinho para vocês também sobre isso. E aí, o método de pesquisa, como que se deu essa minha pesquisa, né? Então, eu busquei, como eu falei para vocês, primeiramente ali nos referenciais teóricos, construí um referencial teórico bem embasado. Então, usei Michel Maffezoli, Gilbert Durand, Cassie Hay, Lipovetsky e a Kate Fletcher, entre outros, mas esses daqui foram os autores principais. Como metodologia, né, eu usei a hermenêutica simbólica, e através dessa hermenêutica simbólica eu busquei entender o imaginário da marca, primeiramente, né, então, através desse curta-metragem, eu busquei entender como a marca queria ser vista, como ela queria ser representada, e quais eram os símbolos que populavam, né, dentro dessa narrativa dessa marca. Então, a partir desses regimes da imagem, eu mapeei essas imagens para identificar qual era a estrutura desse regime que a marca se colocava, como ela queria ser vista. E, para confirmar essa narrativa da marca, eu fui, né, fiz uma seleção de narrativas das crocheteiras, então eu fiz um questionário e entrevistei, né, essas mulheres de forma aberta, né, uma conversa, trazendo essa análise sobre a marca e questionando essas mulheres, né, como elas viam essa marca, porque o que existe hoje também é, por exemplo, o slow fashion de fachada, vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma marca que fala que a slow fashion, coloca a bandeira slow fashion como uma estratégia de marketing, muitas vezes, mas a sua cadeia produtiva, a sua estrutura, realmente, ela não entra dentro desses padrões slow fashion, né, dessa ideia de transformação e ressignificação dessa estrutura, tá? Então, eu também olhei essas narrativas para entender, né, esse pensamento e como essas mulheres, né, que desenvolviam os produtos, como elas se sentiam referente a esse imaginário da marca. E aí eu fiz uma análise fenomenológica através da fenomenologia compreensiva, né, buscando as referências do Michel Maffezoli como um todo, né, entrecruzando essas potências simbólicas presentes no vídeo da marca com as narrativas das artesãs entrevistadas, né. E aí a metodologia, como eu falei, né, hermenêutica simbólica e a sociologia compreensiva, né, do Michel Maffezoli. E aqui, né, eu vou trazer um pouquinho para vocês da ideia, né, da potência simbólica e do imaginário da marca através da análise da hermenêutica simbólica que eu fiz. Então, através do mapeamento, né, que eu fui fazendo do vídeo da marca, eu fui pegando uma série de imagens que se repetiam nesse vídeo, para eu entender esses regimes na imagem, como eles eram expressos, né, dentro desses símbolos que apareciam com frequência dentro da narrativa da marca, né? E aí, primeiramente, o vídeo ele se inicia mostrando a Praia da Silveira, que seria o quê? Seria a imagem, né, mostrando aonde se localiza
a produção feita pela marca. Então, aqui ela já está mostrando aonde é feito, né? Aonde eu estou abrindo portas, né, do local aonde é feito o produto e mostrando, né, para quem está vendo o vídeo, para o consumidor, aonde esses produtos são desenvolvidos. E aí a gente vê essa imagem da Praia da Silveira como símbolos, né, e arquétipos do refúgio e da mãe natureza, né, imagens de abrigo, né, e o Dihan fala que essas imagens de abrigo, elas representam o calor da imaginação noturna que se estende em uma constelação de imagem de intimidade, do nicho, da concha, do colo materno. Assim, a gente vê que a marca, ela está representando, através dessa imagem da Praia da Silveira, a ideia do território como um refúgio, o arquétipo da grande mãe, né, a animas mundi, né, essa ideia que aonde é a Praia da Silveira, onde é esse refúgio, ele guarda os afetos e o aconchego materno do artesanal, que resiste contra a efemeridade do contexto contemporâneo, por exemplo, do fast fashion. Né? Em seguida, essa imagem é transportada para o local, né, onde o produto começa a ser desenvolvido. E a gente vê uma representação onde a gente vê as mãos que seguram os fios, né, onde são entrelaçados ali o crochê, né, mostrando ali, segurando vários fios de crochê. E as mãos, elas são representação de poder, de criação, de ascensão, né? Então, elas já são representação de um regime diurno da imagem. E aqui o Bachelard fala que o homem modifica a natureza e suas mãos como ferramenta modeladora de sua vontade, imprimindo a sua linguagem. Então, a gente vê que a marca, ela busca evidenciar nos seus produtos, né, que os seus produtos, eles possuem a digital humana, que não é usado nenhum tipo de ferramenta, né, ou maquinário dentro dos seus produtos, que o maquinário realmente é a mão humana, e aí cada produto, ele é único, ele é feito e impresso, né, de forma onde as suas mãos, né, imprimem essa memória, essas histórias e essas narrativas. Aqui a gente vê o casulo e a lagarta, né, que desenvolvem o fio da seda, então eles mostram todo o processo produtivo, mostrando essa transparência na cadeia produtiva. Os fios, né, eles representam essa intimidade, o ventre, o túmulo, os fios não, né, o casulo, ele representa essa intimidade, o ventre, o túmulo, a casa, né, onde a lagarta ela nasce ali e se desenvolve, e também é onde ela morre, né? Então, ela para ser feito o fio, a lagarta, ela precisa morrer, né? E aí o Dihan fala, compreende-se que quando a lagarta penetra no casulo escuro, ela representa o processo de autoconhecimento que se dá quando uma intimidade emerge profundamente do seu próprio interior. E aí que a gente vê o slow fashion buscando identificar e questionar, né, e autoanalisar esses caminhos desenvolvidos pelo sistema de moda atual, né? E a gente vê essa ideia da intimidade, do ventre e do túmulo. Então, são imagens que representam o regime noturno da imagem, né? Aqui a gente vê o fio, né, também como uma representação mostrando esse fio, e aí a gente vê que vários mitos, várias narrativas mitológicas, elas têm o fio também como uma representação e como um ator, né, desse contexto. Então, o fio, ele representa o destino, a vida, o mundo, né, ele representa esse símbolo do destino, muitas vezes, né, de forma mítica. A gente vê, por exemplo, as parcas que fiam o fio da vida, a Ariadne, que desenrola o fio e conduz Teseu para fora do labirinto, Penélope, que tece o fio através do contexto da forma de esperança, né? Então, a marca, ela busca mostrar que esses fios entrelaçam diversas vidas, né? E essas vidas, que são esses artesãos, elas vão se estruturando, formando um tecido social e uma rede comunitária, né? Também trazendo referências de um regime noturno da imagem. Aqui a gente vê a trama como uma representação, né, dos artesãos, da sociedade, dos grupos, né? Então, os fios que se unem, eles formam uma trama social, né? E aí a trama, que também é desenvolvida como uma forma e uma representatividade para a marca, né? Mostrando essa produção artesanal, uma trama afetiva, né? E a gente vê a trama, a teia, né, como uma forma de, né, um símbolo que representa essa ideia, né, do juntar, né, do social, do grupo, da identificação. E aí a gente vê, como a Fezoli fala, que esse momento de
de vibração comum, da sensibilidade da partilha, dessa ideia do imaginário compartilhado, ele vai formando uma trama social, laço social. E a gente vê que a marca também traz um pouco dessa ideia, né? Dessa ideia dos laços sociais, dos artesãos com o artesanato, com a parte do design, né? Com o contexto do empoderamento feminino, com a ideia dos produtos, né? De formas mais sustentáveis, enfim, buscando essa representação. Aqui a gente vê um símbolo do tear e da roda, né, que podem ser vistos como símbolos que representam o mundo, o ciclo e o tempo, né? Então eles representam esse movimento circular, que é um movimento, né, um gesto reflexológico que traz essa ideia do ciclo, né, da perfeição, do imutável, essa ideia do sem fim, né, da variação, que aí pode ser colocado na marca como uma narrativa de movimento, de trajetória, né, do fazer artesanal, essa ideia de dinâmica do tempo, porque a gente está falando muito do tempo, o slow, ele vem dessa questão do lento, né, então a gente está falando de um ciclo, né, de prolongar esse ciclo de vida, em relação ao fast fashion, que vem com a ideia de um movimento linear, que não é em ciclo, né? Então aqui a gente busca uma ideia de um contexto circular, e aqui a gente também vê essa transição e esses símbolos que mostram essa ideia, né, de ciclo, de tempo e de mundo. Aqui a gente vê, né, depois a gente é reportado para uma imagem de uma panela no fogão e também de uma casa. Essa panela representa, né, o sustento, o alimento, e aí esse sustento, esse alimento, para o Dihan também são representações do feminino, do materno, do ventre, são representações que podem ser associadas ao eterno feminino e à maternidade, essa ideia do sustento, e a gente vê que as peças são feitas propriamente, ditamente por mulheres, que são artesãs, né, mães que sustentam as suas famílias, né, e aí o artesanato ele serve como uma renda, um empoderamento para essas mulheres artesãs. Aqui a gente também vê a casa, né, elas se alimentando aqui, né, basicamente mulheres, e a gente vê essa casa que representa símbolos de aconchego, intimidade, ventre. A casa para o Dihan, ela marca muito a ideia do território, do nicho, da concha, do colo materno, e essa ideia do destacar da casa como um ambiente de trabalho para a marca, já que as mulheres trabalham em casa, né, e uma narrativa de uma aura local, repleta de intimidade e de aconchego. Por fim, a gente vai vendo aqui a ideia do artesão, né? Então, desenvolvendo o seu trabalho, essa intimidade do artesão com a técnica, né? Com o fazer artesanal. O artesão, ele é o arquétipo de quem faz, de quem gera, de quem trabalha, de quem estabelece uma relação com o que é feito, né? Então, ele traz realmente essas peças trazem uma história, uma afetividade, né? E elas têm um ritmo de construção totalmente diferente de um ritmo industrial, por exemplo, né? E aí a gente vê aqui a criação, que é a peça pronta, né? Então, aqui a peça pronta, exatamente feita. E a gente vê a aura e o afeto. Então, essa criação artesanal, ela não representa apenas um produto, né, que ele é visto, né, ela representa uma história, uma experiência que foi vivida e foi desenvolvida, né, e narrada, por exemplo, ali naqueles fios que foram tecidos pelaquela mão humana, e não por uma máquina, né, enfim, como um todo. E aí as duas imagens finais, né, são, na verdade, passam a imagem da Praia da Silveira novamente, num pôr do sol, onde a gente vê um pescador jogando a rede, e aonde aparece a rede também, que é feita através de uma trama, né, social, vamos dizer assim, de fios que se entrelaçam e formam uma rede. E a gente vê aqui também a água, né, que é um elemento que aparece diversas vezes como referência à praia, à água, o oceano, o mar, né, e a gente vê essa água que representa a grande mãe, o feminino, e o Dihan, né, cita Bachelard falando que a água, ela corresponde ao arquétipo matriarcal, né, da grande mãe, uma energia de gestos, e ele fala também que a água em movimento, ela representa o colo, né, o balançar íntimo do colo materno, né, então a gente vê que um dos arquétipos muito presentes na narrativa da marca, que imprime muito conceito, é a ideia do zelo, do cuidado, da proteção, né, e o arquétipo da grande mãe. E aí o pôr do sol, né, a marca, ela encerra o vídeo com o nome da marca aparecendo e um pôr do sol. E esse pôr do sol representa essa transição do dia para a noite, enfatizando a mudança cíclica do sentido
de periodicidade, e a gente vê também essa transição crepuscular, né, que representa essa cosmovisão do sistema de moda, que vem sofrendo uma transformação, né, que vem sofrendo uma reconfiguração, uma ressignificação. Então, a gente vê esses dois paradoxos, que são polarizantes, né, duas dinâmicas diferentes, que é o fast fashion e o slow fashion, né, e a gente vê essa transição da marca que se encerra com esse pôr do sol, né, então aqui a gente eu fiz um esquema, né, onde eu coloquei todas as imagens que se repetiam, praias, mãos, casulo, largata, como eu falei para vocês, trama, né, tear, roda, sustento, alimento, família, casa, e aí eu coloquei as shems, né, os esquemas, né, os reflexos posturais que esses símbolos traziam, né, então a praia representa a rítmica, as mãos, a ascensão, né, o fio, o ciclo, a rítmica, a trama, o ciclo, a rítmica, enfim, fui buscando essas ideias de trazer, né, depois eu busquei essa ideia dos arquétipos, entender quais eram os arquétipos e os símbolos que a praia, ela não representava apenas uma praia, né? Ela representava esse território, essa localidade, esse refúgio, a intimidade, que era referente a um regime diurno, né? Depois as mãos, ela era uma chemes de ascensão, um arquétipo que representava as mãos, o poder, o trabalho, a criação, que era referente a um regime diurno, e assim sucessivamente. E aí aqui eu pude observar que, basicamente, né, a marca, a sua narrativa é feita por um regime noturno, né, então os símbolos e os regimes noturnos aparecem muito mais, então esse símbolo de intimidade, de rítmica e de ciclo, né, aparecem muito mais do que os símbolos de diurno, né, de ascensão ou de poder como um todo. Então, a gente vê que é um símbolo de intimidade. E aí, a partir dessa análise hermenêutica simbólica, é possível identificar a estrutura do imaginário, da narrativa que a marca expôs, né? E a gente vê que a marca se posiciona por meio de símbolos que são regidos pelo regime diurno da imagem, né? Esses símbolos são entendidos como uma variação de um mesmo arquétipo, que constelam em imagens de refúgio, ventre, casa, família, casulo, círculo, né, que fazem realmente mostram essa ideia da ancestralidade e arquétipos que são de intimidade e o arquétipo da grande mãe, permitindo compreender essa potência simbólica do imaginário slow fashion, né, trazendo essa ideia de afetividade, de intimidade, né, e dessa ideia também do espaço como um todo. Por fim, né, eu também, como eu falei para vocês ali no começo, eu tinha feito as narrativas das artesãs, né, e aí eu fiz essas narrativas também, trazendo para compreender como essas artesãs se colocavam e enxergavam a marca, e aí a gente viu que essas artesãs, elas olhavam a marca, né, o crochê como uma herança cultural, o artesanato como um sustento e empoderamento, e o gosto pelo fazer, a criação do artesanato, trazendo esse processo criativo de identidade pessoal, e essa parceria e relação entre as marcas, né? E aqui eu trouxe diversas narrativas, foi um questionário onde eu pude conversar de forma aberta com essas mulheres, né? E aí eu perguntei como é que essas técnicas eram passadas, como elas preservavam essa técnica do crochê e tudo mais. E aí, né, elas me relataram que as grandes transmissoras, né, desse ofício geralmente eram as figuras maternas, as mães, as tias, as avós, né, que ensinavam a fazer esse crochê, que o crochê era visto como uma herança cultural, uma memória coletiva, né, de resistência, né, de empoderamento feminino, e trazendo esse espírito coletivo ligado à cultura e enraizado nesse processo dinâmico de ser no mundo, como diz o Mafezoli, né? E aí que tem alguns relatos de algumas crocheteiras também, né, onde elas falam sobre. Aqui na parte do artesanato, do sustento, do empoderamento e o gosto pelo fazer, né, foi questionado qual era a importância do crochê na vida dessas mulheres, por que elas faziam crochê, por hobby, por amor ou por renda, né? Então, a grande maioria falou que era por amor, por prazer, e também por fonte de renda, né, no processo familiar. Teve todo um contexto de processo de empoderamento que a gente viu através desses relatos dessas mulheres, né, e o imaginário social muito voltado para as causas ativistas, né, de mulheres que lutam pelos seus direitos, né, e pelo seu reconhecimento dentro da sociedade. E aí aqui tem até um
relato de uma crocheteira que fala, né? O crochê faz com que eu me sinta útil. É uma maneira de passar um bom tempo, ter tempo de qualidade. Hoje o crochê me ajuda financeiramente, e em tempos atrás o crochê me tirou da depressão. É muito compensador trabalhar com uma empresa que valoriza a minha arte, eu gosto do que faço, né, e saber que financeiramente também me ajuda é gratificante. Então, a gente pôde ver, né, essa questão do empoderamento, e ela fala até também de uma questão de saúde ali, no qual o crochê ajudou ela a sair desse processo. Aqui a gente vê a questão da criação e do fazer artesanal, como que se dá esse processo, né? Então, a gente observou que era uma troca colaborativa, onde os designers desenhavam ali a criação, né, pesquisavam as tendências, e a questão do comportamento de mercado, e o artesão, ele desenvolvia o processo técnico, pesquisava os novos pontos, as tramas, né, e esses entrelaçamentos, e também ele buscava o desenvolvimento do produto, e buscava uma inovação na modelagem da peça e na forma de produção. A gente viu que, pelos relatos das crocheteiras, as artesãs, elas tinham uma criação autônoma, né, onde elas poderiam modificar essa peça e fazer da forma que elas achassem melhor. Então, elas também eram livres para criar e para ajudar nesse processo, né. O designer, na verdade, ele era um facilitador, ele trazia algumas coisas dali para elas, mas ele não colocava, né, de cima para baixo, né, como uma ordem. Ele deixava elas também criar de forma livre, elas tinham liberdade de expressão, todas elas relataram uma remuneração justa, né, transparência, uma cultura híbrida, né? A gente traz essa ideia do arcaico com o tecnológico, que eu vou chegar também ali na frente para passar um pouquinho para vocês, para finalizar, e esses elementos contemporâneos e arcaicos, né? Então, aqui a gente tem um relato da crocheteira que fala: a marca me incentivou a querer melhorar cada dia mais minha técnica, hoje me considero uma melhor artista por conta disso. Para mim, a troca de experiência com o designer é muito importante, pois abre minha cabeça no momento de criação da peça. As informações trazidas por eles facilitam no processo, pois não tenho tempo de ficar procurando, né? Então, a gente vê que o designer, ele trabalha como um facilitador, mas que o artesão, ele também tem um processo de liberdade de criação. E aqui, como eu falei para vocês, a marca, ela tem base, né, em Nova York, né, e os produtos são vendidos no exterior. E aí, todo o processo de conversa e de aprovação das peças é totalmente feito pelo WhatsApp. Então, a gente vê muito essa ideia da mistura do tecnológico, né, do desenvolvimento tecnológico com formas arcaicas. E vem muito disso que o Maffesoli fala: a pós-modernidade pode ser definida como uma sinergia de fenômenos arcaicos com desenvolvimento tecnológico. E aqui a gente confirma realmente tudo isso, né? Essa ideia, essa construção é feita através dessa forma, dessa mistura, né? Então, essas mulheres, muitas vezes, que são mulheres muito mais velhas, né? Tem senhoras que muitas vezes nem sabiam mexer no WhatsApp, que aprenderam a mexer para trabalhar ali com a marca, para desenvolver, para mostrar, para explicar, né, como o processo delas era feito e tudo mais. E, por fim, né, a parceria e o relacionamento da marca, a gente buscou entender, né, e aí a gente viu também, a gente queria entender se essas mulheres, elas tinham conhecimento sobre o que era o slow fashion e o que era sustentabilidade. E aí a gente percebeu que elas não têm conhecimento do que seria o slow fashion como um todo, e elas entendem a sustentabilidade de forma superficial. Todas elas afirmaram que já viram o vídeo institucional da marca e que ficaram muito felizes ali de se verem no vídeo, desenvolvendo e tudo mais. Elas acham que é uma valorização. Além disso, né, a gente vê que os fios utilizados pela marca, eles são fios diferenciados, né, como eu falei para vocês, que também são fios de seda feito artesanalmente. E aí a gente vê aqui, por exemplo, que uma das crocheteiras, ela relata, né, o fio que chega até a gente passa por diferentes processos. Eu não saberia explicar, mas eu assisti o vídeo da marca que mostra. O que posso falar é que a matéria-prima é de excelente qualidade. Eu nunca trabalhei com um fio tão maravilhoso. Sei que é feito de seda, diferente da maioria dos fios, na maioria das artesãs, que utiliza algodão e deixa a peça um pouco rígida. O fio de seda o fio de seda é maravilhoso, deixa a peça fluida e muito maleável, né? Então, a gente vê que elas não têm muita noção de como que é esse processo de sustentabilidade, o que é o slow fashion como um todo. Elas se sentem inseridas, porque eu acho que o vídeo foi uma forma didática dessa representação também, desse imaginário da marca, para elas entenderem a estrutura e a cadeia de qual elas fazem parte, né? Mas elas realmente não têm um conhecimento mais aprofundado sobre isso.
E, em conclusão, aqui o arremate final, né? Então, a partir dessas reflexões, né, a gente pôde compreender com esse potencial simbólico da marca, que foi essas narrativas que a gente encontrou no vídeo da marca, o imaginário ali, o potencial simbólico, mais a narrativa das artesãs, a gente pôde observar alguns pontos importantes dentro desse processo e dessa potência, né, do slow fashion dentro da sociedade pós-moderna. Um dos pontos foi a aura estética e simbólica, né? O que seriam essa aura estética e simbólicas dentro de um produto, né? No desenvolvimento de um produto. Seria um conjunto de traços de autenticidade, né? De autoridade e de unicidade em uma obra. Então, por exemplo, os produtos que são feitos por essas crocheteiras são únicos, exclusivos, né? Não vai ter um igual, não é uma série de produtos iguais. Por mais que eu faça o mesmo vestido, né? Ele com a mão humana feito ali, ele nunca vai ser, o ponto vai ser diferente, enfim, alguma coisa diferente vai ter. Então cria essa aura, essa autenticidade, né? Dentro do processo de espaço-tempo, a gente vê um retorno às formas arcaicas, né? Compreendido como ao nascimento do produto, a sua história, a sua qualidade associada ao contexto do local, do território, né, da origem, que a marca preza muito por isso, essa questão do espaço-tempo, que mistura essa ideia do tecnológico com o arcaico, essa nova economia, né, que une essa ideia do fomento do design com uma preservação também de heranças culturais, de outras técnicas, né, pensar que técnicas artesanais também podem nos ajudar, essa ideia da colaboratividade, essa ideia do grupo, da experiência coletiva, né, entre o design e entre o fazer artesanal. Então, é uma nova forma de economia que gera renda local, né, e renda industrial, vamos dizer assim, né, inserindo pessoas de comunidade dentro de processos industriais também. O afeto, né, que é o vínculo afetivo, essa ideia dos indivíduos, essa estruturação de uma comunidade, né, desses laços sociais de partilha, e a criação emancipada, que é o processo de confecção das peças, que segue geralmente uma intuição também do processo artesanal, que não é um processo totalmente ferramental, ele tem uma intuição, né? Ele tem um processo que é mais humanizado, mas que ele também busca essa ideia de uma criação emancipada, né? Então a gente vê aqui que a partir desses reflexos, né, a gente vê realmente um imaginário que vai para o regime noturno da imagem, né, um imaginário de intimidade, né, de afetividade, valorizando a cultura local e trazendo essas narrativas, né, de aura estética simbólica, um espaço-tempo, uma nova economia, afeto e uma criação emancipada, né? Muito obrigada. E eu não acompanhei as perguntas de vocês, já sei que eu já passei um pouco do tempo, já estava correndo aqui, mas eu não consegui acompanhar as perguntas de vocês, eu fui tocando o que eu tinha aqui. Agora estou à disposição. Foi maravilhoso a apresentação, eu gostei muito. Assim, Obrigada. Como eu tinha falado que eu tinha lido, né, a dissertação, então dá para ver exatamente o caminho que você fez, o caminho da pesquisa, mas te ver falando, para mim, foi mais interessante, porque organiza, né, o pensamento e tal. Não sei, você quer ler, Janaína, as perguntas, os comentários? Você quer que eu leia? Como é que a gente faz? Temos muitos comentários, né, elogiando o trabalho magnífico da professora. Por enquanto, nenhuma pergunta, né? Professor Jean, parabenizando. Realmente foi uma aula singular, professora Ellen. E acho que todo mundo muito feliz com esse contento e com esse momento, né? Com toda essa contribuição. E a gente sentiu essa energia entre seu trabalho, né? A gente percebe esse vínculo. Então, maravilha, professora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, fique à vontade, pode solicitar aí, levantando a mãozinha. Enquanto o pessoal pensa, deixa eu aproveitar que eu estou com o microfone e aí eu vou fazer a primeira. Na verdade, fiz várias anotações aqui, vários comentários, mas eu queria que você retornasse nessa questão que você estava chamando a atenção, sobre a questão da tendência, porque, pelo que eu entendi, essa noção do slow fashion, ele é uma produção de moda que vai sendo reutilizada, né? Até para pensar numa questão de sustentabilidade. Mas aí como é que fica a questão da tendência
inclusive na questão do imaginário. Como é que se trabalha isso? Essa ideia da tendência dentro dos produtos de slow fashion, a gente fala que a gente busca o atemporal. O que seria o atemporal? Né? É perpassar as tendências. Né? Então, existe, por exemplo, a tendência é essa transformação que vai trocando de pele, né? A sociedade vai trocando de pele, e essa transformação que vai se desenvolvendo ao longo das décadas, dos anos, enfim, essa ideia que vai mudando. Quando a gente fala de tendência de moda, a gente pensa no ciclo de 6 em 6 meses, que seria as estações, vamos se dizer assim, né? Só que dentro do processo do slow fashion, a gente pensa que as tendências, elas vão ser mais tendências de comportamento e não tão tendências visuais, e que o produto ele vai ser um pouco mais atemporal, ele vai perpassar as tendências, né? Então ele não vai ser muito, por exemplo, vamos dar um exemplo bem básico, né? Tá se usando muito neon, muito colorido, né? Os produtos de slow fashion, eles são produtos que são mais básicos, né? São produtos que não vão ser colocados, por exemplo, muita cor. Ele é aquele produto que ele é, por exemplo, ele é um produto que vai com cores mais cruas, um produto preto e branco, um produto que ele é mais básico, vamos dizer assim, não carrega tanta informação de moda, né? Ele é mais básico para quê? Para que a sua duração ela também seja maior. Né? Porque tem toda aquela ideia de que passou a tendência, não se usa mais, entre aspas, vamos dizer assim. E a ideia do slow fashion é essa representação de buscar deixar cada vez mais longo esse ciclo de vida. Então, ele utiliza de uma tendência atemporal, que é essa tendência realmente de buscar o menos é mais, que é o minimalismo que a gente fala, né? Então, vai ter menos informação de moda, menos tendência, né? As modelagens vão ser mais básicas, né? Então, a gente vai buscando mais ou menos esse caminho, né? Para criar essa ideia e esse contexto de que o produto ele fique com uma vida mais longa, vamos dizer assim, né? E, por exemplo, o produto artesanal ali do crochê, ele é um produto, por exemplo, que ele pode ser desmanchado. Eu posso pegar o ponto de crochê e desmanchar, e transformar esse produto em fio novamente em uma outra peça. Né? Então, ele tem essa facilidade de ser transformado em outra coisa. Né, de ser desmanchado. Agora, com tecido pronto, por exemplo, a gente não consegue fazer isso. A gente consegue fazer uma customização, tirar uma manga, colocar outra parte, transformar, colocar uma estampa, colocar uns botões, uma taxinha, qualquer coisa, e transformar essa roupa, customizar, né? Porém, com essa parte do artesanal, do crochê, a gente já vê que ele tem um pouco mais de vida longa, porque eu consigo pegar esse fio e desfazer essa peça e transformar em outra peça, né? Tecer outra peça como um todo. Então, seria essa ideia de realmente da longevidade, e as tendências, elas ficariam, não teria essa utilização tão certinha do ciclo de tendência, seria mais buscando essa ideia do atemporal, né? Que são peças mais básicas, com menos referência de moda, buscando essa ideia mais minimalista, né? Do menos é mais. Basicamente isso. Respondeu, deu para entender? Entendeu? Sim. A pergunta foi exatamente por isso, porque eu sei das estações e tal. Uhum. E também tem muito essa ideia de, por exemplo, os produtos fast fashion, eles são trocados quase todas as semanas, as vitrines mudam toda semana, tem peça nova chegando toda semana, né? Então, as estações que eram antigamente feitas de 6 em 6 meses, começam a ficar trimestral, aí tem a coleção de alto verão, a coleção verão, uma coleção cápsula, a coleção não sei o quê. Aí tem diversas coleções. Geralmente, as peças de slow fashion, elas não correspondem, elas não querem saber do ciclo em si, dessas tendências, né? Elas colocam as peças, são soltas e elas não se baseiam, não precisa ter uma data de mudança, não precisa ter essa questão das estações, né? Como eu te falei, ela é atemporal, ela não respeita essa ideia do ciclo e do calendário de moda que é imposto pelo fast fashion. O Jean levantou a mão. Boa noite, Suelen. Boa noite. Uma alegria muito grande recebê-la aqui. Foi uma aula maravilhosa, né? Encantadora. Fico muito feliz. E, assim, eu acho que nós estamos hoje, me corrijam aí, eu acho que na 8ª aula, né, desse nosso ponto, já próximo do Natal, hoje são 23, né, de dezembro.
E a gente tem uma aula hoje que nos leva de forma muito didática, né? Alguns conceitos aí do Dirham, do Marfesoli. Então, acho que... E a gente compreender. Eu acho que, principalmente, aqui, a gente tem debatido muito aqui no grupo de pesquisa, e a gente tem se libertado um pouco, né, dessa visão de imaginário, uma perspectiva associacionista, né? De uma percepção muito debilitada do que seja o imaginário mesmo, né? E aí, perspectivas como do Sartre, né, que é muito voltada à percepção, ao imaginário relacionado à consciência, né, apenas à consciência, à limitação, como os estudos do ser e nada, o imaginário, ou a perspectiva do Bergson, né, que trabalha o imaginário voltado à memória mesmo, né, como se a imagem estivesse relacionada a uma lembrança. Então, são perspectivas muito frágeis, né, para a gente pensar realmente o imaginário. E a visão que você traz hoje, Sueli, acho que nos faz refletir um pouco assim da questão de como a diferença que existe, né? Inclusive o Marquês ali vai comentar muito isso, a diferença entre cultura mesmo, né? Cultura e imaginário. Porque, como você diz, é a questão de comportamento, né? Que vai além da cultura, dos artefatos, né? Mas o modo de ser nessa cultura. Eu acho que o teu trabalho ele une muito a dimensão da natureza com a cultura, que é exatamente o eixo, né, da pesquisa do Gilbert Dirham, né, que ele realmente une através do trajeto antropológico. E acho que esse vídeo perpassa muito o vídeo que você que cria, né, exatamente uma narrativa muito interessante, e são elementos da natureza, né, do natural e do cultural, que dinamizam realmente esse modo de pensar, né, de como o slow fashion realmente busca qual é a perspectiva aí mesmo, né, dessa produtividade, dessa cultura voltada dessa marca. Então, quero parabenizar, e se você puder comentar um pouco mais como é que você percebe também a escolha, né, de como está interligado a questão da natureza e dos artefatos culturais, né, já nesse intercâmbio, né, parece que escolhe muito, né, dentro desse regime noturno, muitos elementos que nos fazem realmente apaziguar, né, uma questão de acolhida mesmo. Acho que roupa, né, a gente tem que estar muito confortável. Acho que isso também tem muito a que dizer, né, em relação a marca. Então, parabéns, fico muito feliz. A aula hoje foi muito ilustrativa em todos os sentidos. E fique à vontade se você quiser colocar algo nesse sentido. Sim, foi bem interessante, porque quando eu vi o vídeo, eu falei assim, ó, eu pensei muito assim, nossa, esse vídeo, ele tem uma questão muito forte, assim, da simbologia de cada imagem, parece que foi escolhida a dedo, claro que foi, obviamente, né, foi escolhida, assim, a dedo essa ideia da narrativa, mas a fundo, quando eu comecei a pesquisar, toda a teoria do imaginário que o Dirham falava, todos os símbolos, eles estavam presentes de alguma forma naquele vídeo ali, e para tudo tinha explicação. Tanto quando eu procurei sobre o casulo no livro, né, do Dirham, tinha uma explicação sobre o casulo, tinha uma explicação sobre a lagarta, tinha uma explicação sobre o arquétipo da água, o arquétipo da grande mãe, e tudo era muito ilustrativo e representativo ali, né, naquelas imagens daquele vídeo. E aí eu consegui aos poucos fazendo essa narrativa, entrelaçando, né? E eu acho que o regime, como eu falei para vocês, os regimes ali da imagem, eles me levaram realmente a esse entendimento maior. E aí, depois fazendo uma correlação, principalmente, dessa narrativa, né, que é uma narrativa, por exemplo, desenvolvida através do imaginário da marca, mas é uma narrativa desenvolvida pelo marketing, vamos dizer assim, né? É uma narrativa criada, desenvolvida com esse embasamento, né? Mas, querendo ou não, eu fui até... eu quis validar a narrativa das crocheteiras, por exemplo, como uma narrativa cultural, que elas estavam inseridas no processo, né? O marketing é uma narrativa
criada, né? Aquelas imagens ali, elas foram escolhidas, filmadas e manipuladas, vamos dizer assim, né? Colocadas para a gente de alguma forma. Só que a narrativa das crocheteiras não era manipulada, né? Elas estavam vivendo ali aquela cultura, aquilo ali. Então, por isso, até respondendo até a ideia do que o André Luiz também fez uma pergunta aqui, já respondeu até o que ele está falando, juntando isso, né? Essa ideia dessa criação dessas imagens através do vídeo da marca, correlacionando com a cultura dessas crocheteiras, né? Que seria a ideia dessa transformação dessa imagem para realmente entender se esse imaginário da marca ele correspondia com as pessoas que estão ali envolvidas naquele movimento, né? Como eu falei para vocês, que existe muito essa ideia de transformar o slow fashion no contexto só de marketing, vamos dizer assim, de fachada, de uma bandeira que a marca levanta, né? Para conseguir vender produtos ou coisas do tipo. Mas a gente viu, não, que ele estava impregnado realmente numa cultura local, né? Que era algo mais profundo, mais enraizado no imaginário ali, né? No cotidiano daquelas mulheres, né? Que envolviam toda uma cultura ali dos sentimentos, como o Maffesoli fala, né? E aí a gente começa a ver esses arquétipos muito presentes da grande mãe, dessa representação do artesão, né? Como um todo, essa potência simbólica que o slow fashion traz para a sociedade pós-moderna, que é essa questão da afetividade, da transparência, da valorização do local, do artesanal, né? E eu acho que deu para ver muito essa relação de uma narrativa mais construída, vamos dizer assim, mais pensada, e uma questão do contexto mais cultural, né? E aí eu consegui fazer essa correlação através dessa observação para extrair aqueles pontos principais que eu tirei ali na conclusão, né, que eu trouxe ali para vocês. Então, basicamente, eu acho que como tu falou, né, permeia o imaginário, essas narrativas, elas podem ser desenvolvidas, né, como os mitos, né, e tudo mais, e transformadas em narrativas que é algo mais racional, né, a narrativa é algo mais racional, o mito é algo que ele é desenvolvido por uma forma de representação, né, a narrativa, ela é algo racional. Então, a gente vê que dentro dessas narrativas dessas mulheres, foi algo que foi mais voltado para o contexto realmente cultural. Já a narrativa da parte ali do vídeo é algo mais racionalizado, né? Foi pensado, a gente quer passar essas informações, né? Por mais profundamente que eu tenha ido, né? Muitas vezes nem tudo que eu falei eles queriam realmente passar, mas botando essas imagens ali, né? Esses arquétipos que estão entranhados no inconsciente da gente, querendo ou não, eles passaram essas informações. Não sei se eu respondi de forma precisa, mas basicamente... Respondeu super bem. Eu quero parabenizar a Suelen, o trabalho belíssimo. Já passei o link aqui da tua dissertação, né? Você teve muito fôlego, né? Quase 200 páginas, então, da dissertação. Então, foi um trabalho que você organiza a fundamentação teórica de forma muito produtiva e, assim, trazendo elementos muito importantes para o leitor, né? E um arcabouço aí de resultados muito bem concatenados com a teoria. Então, assim, é um estudo referência, né? Que a gente adota aqui como referência já para o nosso grupo de pesquisa. Ficamos muito felizes com a sua vinda, né? Com a divulgação dessa pesquisa, porque cada pesquisa, né? Cada metodologia, cada passo, a gente pega um pouquinho, né? Para a gente poder realmente entender, né? Esse ser humano que é o ser simbólico, né? De fato. Então, parabéns e muito agradecido pela sua vinda, viu? Obrigada mesmo, foi um prazer estar aqui com vocês, né, trocar essa experiência. Eu acho que é muito importante, porque eu lembro no começo da minha caminhada, que quando eu comecei a buscar entender o imaginário, para mim também era algo muito, assim, difícil, né, a gente tem imaginário como imaginação, parece que é algo que não é real, que aí é isso que o Jean tinha falado ali no começo, né, que muitos autores trabalham essa ideia de imaginário como imaginação, algo que não é real, né, mas como diz uma vez, o imaginário é real, né. E aí a gente vê que a gente começa, né, a tentar entender essas imagens, os regimes, os arquétipos, as chemes, a gente vai vendo tudo isso e depois, quando eu comecei a organizar o meu raciocínio e a escrever a minha dissertação,
que eu consegui, de uma forma mais assim didática, tentar explicar essas ideias através mesmo dessas, como até esqueci o nome de quem estava mediando ali. Enfim, esqueci o nome. Ele estava mediando e até falou que essa forma didática, assim, ilustrativa de mostrar, né, as imagens, né, eu acho que eu busquei realmente tentar, de alguma forma, até naquela tabela que eu fiz ali, Chemes, arquétipos, né, regime, tentar expressar esse imaginário de uma forma que seja bem visual, né, e entendível para quem está começando, né. Então, prazerzão estar aqui com vocês, gratidão pelo convite, e precisando, estou à disposição, né? Quem quiser o meu contato, eu acho que ali tem o meu e-mail, né? Ali no arquivo, né? Da dissertação, ali no final, no rodapé, tem o meu e-mail certinho, quem quiser meu contato. Também só pedir para o Jean, que ele tem aí as informações, né? Estou à disposição para qualquer dúvida, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Suelen. Foi excelente. Foi muito bom o trabalho. Tá bom? Antes do Janaína e o professor Francisco concluírem, não sei se alguém ainda tem mais alguma observação, só quero deixar um aviso, tá? Que próxima semana a gente tem o último encontro deste ano, que será às 16 horas em vez das 18 horas, porque nós vamos receber a professora Daniele Pita. Como ela está na França, os horários é um pouco diferente lá. Então, encerraremos na próxima quinta. Então, Sueli, você pode estender também o convite lá para o pessoal da Unisul, né? Estão todos convidados. Será uma honra receber todos vocês aqui. E uma honra também receber a Daniele, né? Que é precursora dos estudos imaginários aqui no Brasil. Começou, de fato, com ela. Então, vai ser um encontro que promete muitas discussões positivas. E não vai ser esse formato assim, de palestra, como hoje, né? Porque a professora ela vem, na realidade, fazer um diálogo, uma conversa, então é muito importante que todo mundo também traga perguntas, né? Tragam questões que, porventura, possam fazer. Tá? Então, muito obrigado, Sueli, mais uma vez. Grande abraço em nome da UPE aqui do ITESE. Sejam sempre muito bem-vindos aqui, né, na nossa universidade. E parabenizo a trajetória de excelência que você desenvolveu aí junto com a orientação da professora Heloísa Klaus na dissertação e muito sucesso aí na sua dissertação, na sua tese agora, né, de doutorado. Obrigada, sucesso para vocês também, né? Precisando, estou à disposição, tá certo? Muito obrigada. Boa noite. Antes de terminar, lembrar para o pessoal aí de assinar a lista de frequência e foi deixado também pelo professor Jean o link da dissertação da Sueli. Então vão estar aí no chat. Só isso, né? Janaína, alguma coisa? Não, só deixar nossos agradecimentos à professora Sueli, né, e a todos presentes.